Rapaziada, tudo bem? Aqui é o Arthur Petruitz da Sociedade Pitagórica. Depois de um bom tempo aqui, que eu tava meio cansado esses dias, resolvi aqui gravar a aula 2, aula de atomística, que é uma área da química que vai estudar a principal partícula que funda a matéria, que é o átomo. Dando uma pequena lida no nosso sumário aqui, a gente pode ver que eu vou falar de átomo, número atômico, prótons, nêutrons, elétrons e o número de massa, que são dados que a gente usa para identificar propriedades do nosso átomo. Vou falar dos modelos atômicos, o que é uma parte mais envolvida a história do meu átomo. E eu vou falar das semelhanças atômicas, que é semelhança que vem desses dados aqui, semelhança entre esses dados, entre átomos, coisas assim. Falar da parte mais chatinha, distribuição eletrônica e diagrama de Linus-Pauling, modelo atômico atual e números quânticos, e átomos em estado excitado ou estado natural. Nessa videoaula não vou fazer os exercícios, porque hoje ainda eu vou gravar uma videoaula com resolução da prova da Olimpíada de Química de São Paulo 2024. Prova que eu fiz esse ano, consegui uma medalha. E eu vou resolver aqui para vocês, porque é uma prova muito interessante e ela é muito mais difícil do que qualquer Olimpíada estadual. Até mesmo que a do Ceará, que é uma das mais difíceis do Brasil. Vamos começar. Gente, o átomo, ele é a menor partícula que vai formar a matéria. E por que átomo? A gente tem aqui na etimologia átomos. A é meio que um prefixo aqui nesse caso de negação. Ele vai indicar pra gente uma negação. E esse tomos aqui indica divisível. Ou seja, na teoria era para ser algo não divisível. Mas a gente sabe que atualmente o átomo ele é divisível, mas na época não, ele não era. Quer dizer, ele sempre foi divisível, só que não se acreditava que ele era, porque a gente não tinha ainda avanço científico suficiente. O que foi apenas surgiu na época da teoria do Rutherford, do Thomson e do Niels Bohr, que foram os primeiros a determinar que, quer dizer, o Thomson foi o primeiro a determinar que tinha mais de uma partícula dentro do próprio átomo. Gente, essa é uma estrutura mais recente do átomo, que segue mais o modelo do Rutherford. E a gente tem o que aqui? Núcleo, que é a bola aqui no meio, núcleo. A gente tem meio que essas órbitas aqui, essas linhas. Isso aqui são as camadas da eletrosfera. E aqui a gente tem os nossos elétrons. Opa. Elétrons. Gente, o que acontece? A gente tem o quê? A eletrosfera vai ocupar muito mais volume. Mas o núcleo tem muito mais massa. Ó, a massa de um próton, ela é 1840 vezes maior do que a massa de um elétron. Ou seja, quando a gente for pegar o núcleo, a gente tem que pensar em o quê? Maioria em massa e minoria em volume. Já a eletrosfera, ela ocupa o espaço, mas como o elétron ele é um lepton, ele não é um hadron, ele vai acabar ocupando, tipo, vai ter menos massa, porque os leptons eles são mais leves. Caso você não sabe o que é um lepton, o que é um hadron, aí já é uma parte de introdução à física quântica que chama modelo padrão. Eletrosfera, maioria em volume e minoria em massa. Perfeito. Gente, eu vou falar agora da parte de número atômico, número de massa, prótons, elétrons, nêutrons,
que eu coloquei bastante detalhes aqui de física quântica. Se vocês não entenderem algumas coisas, eu vou parando e explicando. Gente, o que é um próton? Um próton é a partícula com maior massa que a gente tem dentro do átomo e ele é carregado positivamente. Ou seja, dentro de um próton a gente vai ter tem 3 quarks, porque ele é um bárion. O que é um bárion? Bárion é uma partícula formada por 3 quarks. Mas os quarks aqui é 2 positivos, que a gente chama de quark up. E aí a gente vai ter up, up. E a gente tem um quark down. Essa é a estrutura do nosso próton. A quantidade de prótons que a gente tem num átomo é representada pela letra Z e é chamada de, calma lá, número atômico. Gente, o número atômico, ele vai representar qual que é o elemento. Por exemplo, o elemento químico, você vai pensar, não, o que define que o hidrogênio é o hidrogênio? O número atômico dele ser 1. O que define que o hélio é o hélio? O número atômico dele ser 2. Essas coisas aí que vão definir pra gente, esse Z aqui é o que define pra gente qual que é o elemento. Perfeito? Nêutron. Nêutron é uma partícula que também é encontrada no núcleo do átomo, que ela é neutra. E qual que é a função? Manter o núcleo estável. Porque, gente, pensa, se o núcleo fosse só um monte de prótons, eles seriam todos positivos, eles estariam se repelindo a todo momento. Eles estariam completamente indo uns contra os outros, porque eles são cargas positivas, eles se repelem. Mas aí os nêutrons, eles estão ali no meio para manter o núcleo estável. Perfeito. Gente, a gente tem agora uma equaçãozinha, que é o A igual Z mais N. O que é N? N, número de nêutrons. E o A, número de massa. Gente, o número de massa, ele é medido em uma unidade chamada U. U, que é a unidade de massa molecular. Essa unidade de massa molecular, ela é 1/12 da massa de um isótopo do carbono, que é o carbono 12. E eu já falo o que é um isótopo, para quem não sabe. Perfeito, gente. O número de massa é a soma do número atômico com o número de nêutrons. Ou seja, se você tem, sei lá, 10 nêutrons e 12 prótons, o seu número de massa vai ser 22. É óbvio, eu não estou pegando isso aqui de nenhum elemento, são só números que eu tirei da cabeça. Agora vamos para mais complicada. Elétron. Elétron é a partícula negativa em um átomo. Ele tem uma massa bem menor que o próton e que o nêutron, porque ele é um lepton, ele não é um hadron. E eles são encontrados diferentemente das outras, não são encontrados no núcleo, são encontrados na eletrosfera. E, ok, aqui eu coloquei um pouquinho de excitação, que é mais ou menos se ele receber, se ele ter um aumento na energia, ele vai saltar para uma camada maior da eletrosfera. Vamos supor, ele desenhar aqui o nosso núcleo, ele estava nessa camada aqui, ele recebeu energia, ele salta para essa. Entendem? Ele muda de camada na eletrosfera, porque ele não é fixo a uma camada. A variação de energia e também as transições eletrônicas podem fazer com que eles passem de uma camada para outra, ou até mesmo saiam da eletrosfera e vão para outro átomo, o que já pode acontecer no caso das ligações iônicas, que é uma próxima aula. Gente, e para qualquer átomo normal que não possua uma carga, ou seja, que não seja um íon, a gente tem o quê? Que o número de elétrons é igual ao número atômico. Isso daí para todo átomo exceto um íon. Não sei se aqui eu falo o que é um íon. Tá, eu vou só comentar aqui para vocês porque eu acho que eu não coloquei. Gente, um íon é um átomo com alteração em seu número de elétrons para atingir estabilidade. Perfeito, né, gente? Ele tem uma alteração no seu número de elétrons para atingir estabilidade. Por exemplo,
Na+. Por que Na+? Porque ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. O que é a camada de valência? Camada de valência é a última camada da eletrosfera. Ele tem um elétron na camada de valência e ele precisa perder esse elétron para que ele fique instável. Se ele precisa perder um elétron, a carga dele é demais, porque se você vai perder algo negativo, você vai ficar com um positivo. Agora vamos pegar aqui o Cl-. O Cl- ele tem 7 elétrons na camada de valência. Gente, se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar um para ficar estável. E se ele precisa ganhar um para ficar estável, ele precisa ganhar um negativo, ele vai ficar com um negativo aqui. Isso é um íon. Os íons têm classificações, vou colocar aqui embaixo. Os íons menos, que são os negativos, tipo o Cl- aqui, são chamados de ânions. E os íons positivos, como o Na+ aqui, são chamados de cátions. E por que eu tô falando que a gente precisa de 8 elétrons na camada de valência para deixar estável? Isso aí se chama regra do octeto, gente. Regra do octeto vai dizer que para um átomo ficar estável, ele vai ter que ter 8 elétrons na sua camada de valência. Precisa de 8 elétrons em sua camada de valência. Mas a gente tem algumas exceções. Quais que são essas exceções? Gente, tem uma das exceções que é muito perigosa. Mas já vou escrever aqui. Hidrogênio, hélio. E tem uma exceção que eu vou deixar até circulada, que é o boro. Porque tem casos em que o boro só vai precisar de 6 na sua camada de valência, mas tem casos que ele vai precisar de 8. O boro é diferente do resto. Por exemplo, se a gente pegar o BF3, no BF3, a geometria molecular dela é trigonal plana, o que significa que o boro tá estável, mas no caso ele estaria só com 6 na camada de valência dele. E ele fica estável desse mesmo jeito. Por isso que o boro ele é muito diferente. Gente, agora eu vou ter que apagar essa parte aqui dos íons para sobrar um pouquinho de espaço para eu escrever do modelo atômico, porque é bastante coisa. Tópico 3, vamos para os modelos atômicos. Gente, quem fundamentou o átomo? Foram dois caras gregos, Leucipo e Demócrito. O Leucipo era o mestre, Demócrito era o pupilo dele. E eles fundamentaram, eles foram os primeiros a acreditar que havia uma partícula que compunha a natureza. Eles foram os primeiros a acreditar nisso. Não desenvolveram um modelo atômico especificamente, foi o que começou a ocorrer apenas com o Dalton, mas eles fundamentaram a ideia de átomo. Perfeito, gente. Mas antes disso até, a gente teve o modelo do Aristóteles, que era o modelo da teoria dos elementos. A teoria dos elementos dizia que o universo não era formado por nenhuma partícula pequena. Ele não acreditava, ainda não tinha chegado a essa ideia de átomo. Ele achava que o universo era formado pelos 4 elementos naturais, que os 4 elementos naturais se rearranjavam e acabavam formando tudo. Então, o Aristóteles dizia que os 4 elementos formavam tudo. Perfeito? Esse modelo é chamado de teoria dos elementos. E lembrando, os 4 elementos se rearranjariam e formariam absolutamente tudo no universo. O que depois, com a ideia do átomo, foi deixado um pouquinho de lado. E agora vamos para realmente os modelos atômicos, que são os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. E tem o modelo de...
modelo de Schrödinger aqui embaixo, mas aí ele tá bem para frente, que é o modelo de Schrödinger. Vou comentar aqui para vocês do modelo atômico de John Dalton. Gente, o modelo atômico do Dalton, ele ainda acreditava de que o átomo era indivisível, ou seja, que ele era tipo uma bola maciça. Vou colocar aqui Dalton, dizia que ele era indivisível, era uma bola maciça e positiva, que não tinha partículas negativas, muito menos partículas neutras, que era só uma esfera maciça, positiva e indivisível. Mas lembrando, o Leucipo e Demócrito também pensavam nessa ideia do indivisível, só que não tinham fundamentado o modelo atômico ainda para dizer que era uma bola maciça. Essa imagem aqui pega uma bola de bilhar e compara muito, porque esse modelo é conhecido como modelo da bola de bilhar, porque era esse aqui o modelo atômico. Por exemplo, um carbono ia ficar assim, um carbono ia ser desse jeito, não ia ter nada errado representar um carbono assim. Ia ser uma bola maciça positiva de carbono. Gente, agora tem um modelo aqui que é o modelo de Thomson, que ele era o modelo do pudim de passas. Por quê? Ele era uma bola positiva também, mas aí a gente já tinha elétrons que ficavam incrustados. Parecendo um panetone, gente, mas panetone o nome é pudim de passas. E como que ele chegou nesses elétrons incrustados aí? Como que ele saiu do modelo do Dalton pro dele? Tinha um experimento que foi realizado por Crookes e por Geisler, que eram dois cientistas da época, que eles fizeram um experimento com raios catódicos. Tá, o que seria um raio catódico? Seria um raio de energia que sofreria redução, gente. Mas isso daí já vai entrar em eletroquímica e é muito chato. Ó, tem princípios da radioatividade aqui nesse meio, tá? Deixando bem claro. E esse experimento aqui, é o seguinte. A gente tinha um gás. Esse gás era rarefeito, não tinha tanta presença de oxigênio nele. Ele estava numa baixa pressão e a gente colocou ele sobre uma alta tensão de eletricidade. Ó, é submetido a uma alta tensão elétrica. O que acabou que ele produziu um feixe de luz, que é o que eu estou riscando aqui embaixo, que era composto de cargas elétricas que partiam do cátodo, que é o polo negativo, para o ânodo do polo positivo. O que está bem representado aqui, o raio catódico com feixe de luz saindo do cátodo, que é o negativo, e indo para o ânodo, que é o positivo. E ok, o que a gente podia pensar nisso aqui então? Ok, se o gás ele está indo do negativo para o positivo, é porque ele tem uma partícula negativa ali no meio. Porque se ele tem algumas partículas negativas ali no meio, elas poderiam estar tipo sendo arrancadas e tá sendo deslocadas para o positivo, porque eles já sabiam que o menos e o mais se atraíam. Então, se tinha um deslocamento no sentido do positivo, é porque tinha partícula negativa que estava formando esse feixe de luz e tá deslocando para a placa positiva. E é daí que ele descobriu, quer dizer, teorizou sobre o elétron, que seria a partícula negativa. Perfeito, gente. E aí é o que está escrito aqui. Essa daqui é uma teoria, chama experimento de Thomson, Crookes e Geisler. Não é importante saber, não vai cair muito em questão, você não vai achar na sua prova, independente do quão que cobrar modelo atômico na sua prova é bem difícil você achar coisas do experimento de Thomson especificamente, ainda mais que o modelo de Thomson é um dos menos comentados, o mais comentado é esse. Esse aqui aparece em tudo, principalmente nas questões de radioatividade, que é o experimento de Rutherford. Eu tenho até bastante dado aqui sobre ele, porque ele é importante. Então vamos embora. O Ernest Rutherford, ele era uma pessoa que trabalhava na área da radioatividade, ele trabalhava com radiação. E aí ele fez um experimento com alguns materiais radioativos. E o experimento a gente tinha 3 componentes. Componente A, a gente tinha aqui, ó, uma amostra de polônio, um emissor de partículas radioativas, que no caso eram partículas alfa, e colocadas num bloco de chumbo, que esse bloco preto aqui era feito de chumbo, e tinha um furo
pelo qual a radiação alfa passava. E é isso. Tinha uma amostra de polônio. Aqui o polônio ele ia sofrer decaimento alfa. Ia liberar essas partículas alfa que iriam sair por esse buraco desse bloco de chumbo e iam para lá. A gente viu o nosso componente B, que é uma lâmina fina de ouro que era colocada bem à frente da caixa de chumbo. E tinha o C, uma placa metálica coberta com um composto fluorescente de zinco que basicamente cercava a lâmina de ouro, que deixava só um espacinho para as partículas alfa passarem. Ou seja, isso daqui a gente tinha compostos de zinco nesse componente C aqui. E esses compostos eram fluorescentes. Perfeito, perfeito. Gente, então ele mandou a radiação alfa. E o que aconteceu? Parte da radiação atravessou. Parte da radiação, a maioria no caso, foi defletida e uma parte voltou. Então, a gente conclui o quê? Tá, vamos pegar esse ouro aqui. Se uma parte passou, é porque ela bateu meio que em uma área vazia. Vamos supor, o alfa tá aqui passando, e aí os átomos estão aqui, e aí ela meio que passou por um vazio, não bateu em nada. E aí ela seguiu reto. Porque justamente a matéria tem a propriedade que chama descontinuidade. Ela tem partes vazias, mas não sabiam muito disso naquela época. E aí, ó, ou ela podia pegar de raspão em alguma coisa. Pegando de raspão em alguma coisa, ela ia ser refletida. Ou até mesmo ela podia pegar em cheio numa coisa, sendo defletida. Opa! Sendo defletida. O que foi o que aconteceu nesses casos aqui do 3? O que mostra que existem o quê? Partes vazias e partes positivas no átomo. Assim como existiam partes negativas, como a gente já sabia pelo Thomson. E essas partes vazias seriam o que estaria entre o núcleo e a eletrosfera, o vazio. E aí, por isso que o princípio da eletrosfera foi introduzido com o modelo de Rutherford, que era parecido com o sistema solar. Que a gente pode ver o núcleo positivo, a gente ainda não tinha a descoberta do nêutron, que aconteceu só com o James Chadwick, e aí a gente tem as eletrosferas e o elétron. Agora para o modelo do Rutherford-Bohr, gente. O modelo do Rutherford-Bohr, ou Bohr, foi desenvolvido por Niels Bohr, que usou princípios de mecânica quântica. Perfeito. E a gente teve a descoberta do nêutron, que foi descoberto por James Chadwick a partir de um experimento que eu não vou comentar porque esse aí já não é nem um pouco importante. Gente, o modelo do Bohr propõe a transição eletrônica, ou seja, a transição dos elétrons, fazer aqui camadas, transição dos elétrons de uma camada para outra ou até mesmo para fora do átomo, que seria a transição dos elétrons entre as camadas da eletrosfera, devido a alguma excitação ou por estarem em camadas quantizadas, que eram camadas por terem até subníveis dentro das camadas, entende? E o modelo de Bohr, ele é limitado para átomos com características parecidas com a do hidrogênio, e ele foi fundamentado com base em um estudo que chama espectroscopia. Beleza? Calma. Perfeito. Voltei aqui, gente. Vou falar agora de semelhanças atômicas. Então vamos pensar aqui. A gente tem nos átomos, a gente tem alguns fatores que podem ser semelhantes entre átomos diferentes. Que esses fatores é o Z, o A e o N. Que é o número de massa, o número de prótons e o número de nêutrons. Vamos falar primeiro pro número de prótons, que a gente tem no caso os isótopos. Gente, isótopos são elementos iguais, de mesmo elemento, por exemplo, carbono e carbono, só que eles têm o número de massa diferente, o número de nêutrons diferente. A única coisa que eles têm em comum é o número de prótons. Por exemplo, carbono 14 e carbono normal, carbono 12. Eles têm quantos nêutrons? Aqui a gente tem 8 nêutrons, aqui a gente tem 6 nêutrons. Quanto de massa que tem? Aqui tem 14, aqui tem 12. Mas o número de atômico é igual. Ou seja, isótopos
Ó, A e N diferentes, Z igual. O que faz com que eles sejam do mesmo elemento, porque lembrando, o que define um elemento é o número atômico, é o Z, não o resto. E a gente tem até essa representação aqui das posições, de onde a gente coloca essas coisas. Aqui a gente tem o elemento, por exemplo, carbono, a gente coloca em cima o número de massa dele, de baixo o número atômico, e a gente representa regularmente dessa maneira. Alguns exemplos de isótopos são o carbono 14, que foi o que eu mostrei aqui para vocês, e o césio 137, que é muito conhecido, principalmente no estudo de radioatividade. Os isótopos são os que têm são os que têm o mesmo número de nêutrons, mesmo número de nêutrons, mas número diferente de prótons e massa. Igual em nêutrons, mas diferente em próton e massa. Ou seja, você vai pegar dois números que, se você fizer aquela equação do A igual Z mais N, que esse número aqui vai ser igual para os dois elementos, mas os outros dois vão ser diferentes entre eles. E por último temos o isóbaro, por último não, temos os isóbaros, e os isóbaros são os que apresentam o mesmo número de massa, porém diferentes em Z e N. Voltando a essa equação aqui de cima, ó, eles vão ter isso daqui igual, mas isso daqui diferentes. Perfeito? E para a gente lembrar, a gente tem que pensar no que? Isótopos, tem o P de próton. Isótonos, tem o N de nêutron. Isobaros, tem o A que representa o número de massa. E isoeletrônicos é muito difícil você não lembrar eletrônicos em química ou você não lembrar de elétron. Porque é só isso, eletrônico é muito a ver com elétron. Eletroquímica, só vamos falar de reações de oxirredução, que são as reduções dos elétrons. Perfeito. Ó, vamos falar dos isoeletrônicos. Os isoeletrônicos são dois elementos que possuem o mesmo número de elétrons, mas eles não têm o mesmo número atômico, não têm o mesmo número de massa, nem o mesmo número de nêutrons. Mas para um par ser isoeletrônico, vocês têm que concordar que pelo menos um dos elementos do par vai ter que ser um íon. Por quê? Porque se não for porque para um elemento que não seja um íon, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, se não forem íons, a gente vai ter, no caso, uma relação de isótopos. Mas se a gente tiver um íon, a gente pode ter uma alteração no número natural de elétrons. A gente pode ter um elemento que tenha 3 elétrons a menos do que o normal, e aí pode se igualar o número de elétrons aí. Vamos falar da parte chata, gente. Diagrama de Linus-Pauling e distribuição eletrônica. Os elétrons, eles não vão se distribuir de uma maneira aleatória na eletrosfera. Não, eles não vão estar lá de qualquer jeito. A gente vai ter regras que vão ser por subníveis que vão descrever isso. Gente, a eletrosfera tem camadas K, L, M, N, O, P e Q. Mas dentro desses níveis a gente tem subníveis de energia, que são subníveis S, P, D e F. Cada um comporta uma quantidade específica de elétrons, sendo esse daqui 2, esse daqui 6, esse daqui 10 e esse daqui 14. E cada camada, cada nível da eletrosfera também comporta uma quantidade específica. Camada K comporta 2, L comporta 8, M comporta 18, N e O comporta 32, P comporta 18 e Q comporta 8. Ou seja, cada camada tem uma quantidade específica de subníveis. A camada K, por exemplo, só tem um S. A camada L tem um S e um P. A camada M tem um S, um P e um D. Aí o N e o O tem os 4 S, P, D e F. Essa daqui, S, P e D. Essa daqui, S, P. Então a gente pode, de maneira mais específica, descrever a distribuição de energia em subníveis dentro dos próprios níveis da eletrosfera. Foi isso que o Linus Pauling fez com um diagrama com o próprio nome dele. E é exatamente essa coisa aqui que eu fiz do S, SP, SPD, que foi o que ele fez aqui na tabela dele.
E, gente, eu tenho que só explicar uma coisa. Vamos dar um zoom aqui no 1s2. Esse 1 aqui vai indicar que, beleza, estamos na camada K, é a primeira camada. Esse 2 que aparece aqui, estamos na camada L, é a segunda camada. Esse 3, 4, 5, 6, 7 vai depender da camada original da eletrosfera, não do subnível. E aí a letra é o subnível e esse meio que expoentezinho é a quantidade de elétrons que tem nesse subnível. E o diagrama de Linus Pauling ele é feito nessa ordem. Você tá vendo? Aqui é uma seta, ó. Aqui é uma seta. E ele é feito seguindo essas setas. Ou seja, qual que é a ordem? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 e 7p6. Ok, perfeito, cara. Agora vamos pensar. A gente vai fazer a distribuição eletrônica de um elemento. Deixa eu pegar, vou até pegar ali o que está lá embaixo, o níquel. O níquel tem 28 elétrons, então a gente vai ir escrevendo até esse expoentezinho somar 28. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Perfeito, gente. Se você somar todos os expoentes aqui, vai dar 28, que é o número atômico e também o número de elétrons do níquel. E qual que é a última camada que a gente tem aqui? É o 3d8? Não, é o 4s2. Porque o que define qual que é a última camada é o número que vem antes. Gente, mas vamos supor que esse cara aqui, ele perde um elétron, ele fica com uma carga a mais. Da onde que a gente vai tirar esse elétron? A gente vai tirar aqui do 3d8. Mentira, a gente sempre tira quando a gente está fazendo a distribuição de um íon, a gente sempre vai tirar o elétron da última camada. No caso aqui, a última camada não era aquele 4s2, então virou 4s1. Perfeito? Perfeito. Mas eu não sei nem se o níquel ele fica com essa carga demais, é só para dar o exemplo. Gente, não se esqueçam, mesmo que ele não seja o último subnível, o subnível mais energético, a gente sempre vai tirar elétrons ou adicionar, em caso de íons, a última camada. Ah, mas vamos supor, a gente tenha aqui um 4s2 e um 4p6, vamos supor. A gente tem aqui, em vez de ser o... Vamos esquecer que é o níquel. Vamos voltar aqui, 4s2. Aí, ó, apaga esse níquel. 3d10, 4p6. Aqui já é outro elemento. Aí, se esse elemento tiver com uma carga de 1, a gente vai tirar da onde? Do 4s2 ou do 4p6? Aí nós tiramos do 4p6, porque ele é o subnível mais energético da última camada. Então, você tem que sempre procurar o subnível mais energético da última camada. Gente, isso daqui é prática. Isso aqui é bastante prática. Não tem muito o que fazer. Se eu fazer, por exemplo, a distribuição eletrônica do carbono, carbono é só 6. Aí, em vez de colocar 2p6, 2p, tem que ver somar. Perfeito, perfeito. E a gente tem algumas, como é que eu posso falar? Algumas exceções para isso, alguns átomos que, tá, a gente pode fazer distribuição eletrônica, mas há algumas propriedades que são descobertas pela distribuição eletrônica, que no caso são propriedades da tabela periódica, não se aplicam para elementos como o ferro, por exemplo. O ferro, os elementos de transição, tem algumas propriedades que a gente vai ver na próxima aula, que é de tabela periódica, que não são descobertas pela distribuição eletrônica. Porque com a distribuição eletrônica, você consegue facilmente descobrir qual que é a posição de um elemento na tabela periódica. Por exemplo, se um elemento ele terminar ele ter 5p5, ó, o último dele for 5p5. Isso vai indicar o quê? Que ele tem quantos elétrons na última camada? Qual que é a última camada dele? A última camada dele é a camada 5. E se ele tem um 5p5 é porque ele já passou do 5s2, ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência. E se ele está no 5,
a gente já pode ver qual que é o endereço dele na tabela periódica. Mas isso nem sempre funciona, não é para todos os elementos que isso funciona, porque os elementos de transição, por exemplo, não obedecem isso. Só os elementos representativos que são os dos cantos da tabela, mas isso fica para outra aula. Gente, modelo atômico atual e números quânticos. O modelo atômico atual, ele não estabelece uma eletrosfera. Ele estabelece uma zona chamada de orbital, que é uma zona de probabilidade maior de encontrar o elétron. Mas por que uma zona de probabilidade e não uma zona certeira de encontrar o elétron? Porque a gente nunca pode saber a velocidade e a posição de algo na mecânica quântica, o que vem do princípio de incerteza de Heisenberg, que é... eu esqueci a fórmula, mas não é nada importante, gente. As orbitais, no caso. Esse modelo aí, que é o modelo de Schrödinger, é um modelo diferente do Bohr, do Rutherford, nada nele é muito absoluto, porque a mecânica quântica é muito abstrata. Segue o princípio de incerteza do Heisenberg. As orbitais são regiões probabilísticas da localização dos elétrons ao redor do núcleo, e essas orbitais elas não são fixas, gente. Orbitais não são órbitas fixas, são regiões que é possível encontrar o elétron, que depende muito do estado de energia. Agora vamos falar de números quânticos. Quando a gente fala do modelo atômico atual, a gente tem os números quânticos que vão ser resultados da equação da onda do Schrödinger e vão determinar coisas, as propriedades dos elétrons dentro dos orbitais. Cada elétron é caracterizado por 4 números quânticos, que é o principal, o azimutal, o magnético e o spin. O spin é o mais importante, o mais chato e ninguém gosta dele, tá? Número quântico principal. Gente, é o nível de energia principal do elétron. É o principal. A gente vai ter o quê? Por exemplo, ele vai determinar qual que é a camada da eletrosfera. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica e você vai ver qual que é Você vai pegar o subnível mais energético. Vamos supor, ele termina em 3p6. Tá, ele já passou do 4s2? Opa, ele termina em 3d10. Ele já passou do 4s2? Passou, mas nesse caso a gente vai estar falando do subnível mais energético. Subnível mais energético é o 3d10. Para esse caso, né, o subnível mais energético do caso que a gente tem aqui é o 7p6. O 7p6 é o subnível mais energético no geral, mas são muitas poucas as distribuições eletrônicas que você vai usar o 7p6. E, gente, subnível mais energético, qual que é o número que eu apresento aqui antes? 3. Então, qual que vai ser o número atômico desse átomo? 3. Principal, né? O número quântico principal. Não o número atômico, falei errado. Então, é o número quântico principal é o número inteiro do subnível mais energético. Entenderam, gente? Vocês pegam o subnível mais energético, tipo um 3d10, vocês vão pegar esse número que vem aqui antes, e esse daqui vai ser o número quântico principal, tá bom? O azimutal, ele também depende do subnível mais energético. O número quântico azimutal, ele vai ser o quê? Tá. A gente vai ter o subnível S, o P, o D e o F. Se o subnível mais energético for, por exemplo, um 3p6, a gente vai ver, opa, ele é da classificação do P. O número quântico azimutal do P é 1. E ele tem uma forma de alter. Então, se o subnível mais energético for P, é 1. Se for S, é 0. Se for D, é 2. Se for F, é 3. Porque a gente vai seguir sempre o N-1. A gente vai seguir um formato N-1. Porque se esse aqui não é o primeiro, 1 menos 1, 0. O P é o segundo. P menos 1, 1. O D é o terceiro. 3 menos 1, 2. E o F é o quarto. 4 menos 1, 3. Perfeito, gente?
Então, se o subnível mais energético for P, o número quântico vai ser 1. Se for S, vai ser 0. Se for D, vai ser 2. Se for F, vai ser 3. Então, a gente pode colocar aqui, depende da letra do subnível mais energético. Gente, lembrando, não é da última camada, é do subnível mais energético. É o que parece por último na distribuição eletrônica lá do Linus Pauling. Agora, gente, a gente tem aqui o número quântico magnético. O magnético, ele é completamente relacionado com azimutal. E a gente vai ter o quê? Porque cada átomo ele vai ter uma quantidade específica de orbital. Se ele tiver como subnível mais energético o S, o número quântico azimutal dele vai ser 0. Então, se ele tiver o S como subnível mais energético, é uma orbital só que ele vai ter. Porque cada orbital comporta 2 elétrons. E vocês não concordam que o subnível S também comporta 2 elétrons? Então, a gente só precisa de uma orbital para o S. Para o P, a gente vai precisar de 3 orbitais. Para o D, a gente precisa de 5 orbitais. E para o F, são 7 orbitais, gente. Então, a gente vai fazer o quê? O número magnético, ele sempre vai variar de menos o número azimutal até mais o número azimutal. Então, vamos pegar aqui para o S. O S não tem como variar de 0 a menos 0, então aqui vai ser 0. Para o P vai ser menos 1, 0 e 1. Para o D vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E para o F vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Mas não, a gente não vai se perguntar qual que é o número magnético disso daqui. E o último subnível for P, você não vai colocar que é menos 1, 0 e 1. Você vai colocar que é um desses três. E como que você vai descobrir qual que é? Aí a gente entra na parte do spin. Mas o que você tem que saber só é que o número quântico magnético vai falar como é que a orbital está orientada em relação a um campo magnético externo, vai falar do momento angular orbital do elétron e ele varia de menos L até L conforme a orbital, que no caso seria menos L para algo negativo, L para algo positivo e o 0 para algo neutro, o que tem a ver com a relação com o campo magnético externo. E, gente, está associado ao momento angular orbital do elétron. Perfeito? Perfeito. Agora vamos falar o que é o spin. E eu já falo como é que determina isso daqui, é que eu preciso saber do spin, que aí eu falo para vocês, tá até aqui para baixo, ó. Isso daqui é como você vai determinar o número quântico magnético. Número quântico de spin. O número quântico de spin, ele é representado por S ou até mesmo por um ms, assim. E ele se refere ao sentido da rotação do elétron ao redor do seu próprio eixo. Se ele vai estar, tipo, assim, se ele vai estar, assim, quer dizer, se ele vai estar desse jeito, se ele vai estar no outro sentido, no sentido horário, que a gente vai ter o spin up e o spin down. O spin up e spin down vai ser aquelas nossas setinhas, que é a setinha para cima e a setinha para baixo. Ok. Gente, os outros números quânticos, eles descrevem movimentos e propriedades do elétron na orbital, ou seja, ele ao redor do núcleo. Já o spin é uma propriedade do elétron em si, assim como, por exemplo, a carga dele ser negativa e a massa dele ser 1840 vezes menor do que a do próton. O spin, ele pode ser up, ele pode ser down, e ele tem um valor numérico. O spin up, ele vale meio, e o spin down vale menos meio. Perfeito? Ele tem dois valores. O spin up vale meio. O spin down vale menos meio. Mas por que meio, gente? Porque cada elétron tem dois spins. E se ele tem dois spins, cada spin vale meio, porque tem que resultar um. E a gente vai saber o que? Se esse spin está no sentido positivo, que no caso é o spin up, ou se ele está no sentido negativo, que é o spin down. Perfeito?
Perfeito. E como eu já falei, esses valores vão indicar qual que é o sentido da rotação do elétron em torno do seu próprio eixo, então vai influenciar o comportamento dele em relação a campos magnéticos externos. E também movimento angular do elétron. Não esqueça disso. Tá, agora sim eu falo aqui de como calcular precisamente qual que é o número magnético. Gente, tá bom. Tá, falei aqui de regra de Hund. Uma coisa bem clara. Vamos supor, a gente tem um átomo cujo subnível mais energético é um 3p4. Aí como é que a gente vai distribuir esses 4 elétrons, esses 4 spins, dentro dessas 3 orbitais? Porque, óbvio, o subnível mais energético é P, então se é P tem 3 orbitais, e a gente já vai ter aqui 3, a gente vai ter que N é igual a 3, ou como é P, a gente vai ter que o L é igual a 1, então a gente, lembrando, vai ter a variação de L menos L, e a gente vai ter o que aqui? A regra de Hund vai dizer o seguinte, que a gente tem 4 elétrons, a gente vai sempre colocar os spin up primeiro, e só depois a gente vai começar a preencher os spin down. Então, tem essa ordem. A gente sempre coloca os positivos primeiro. Não importa. Vamos supor um F14 aqui. Um F14, pô, vai ser 7 orbitais. E a gente vai ter que colocar... Vamos mudar aqui para um F12. A gente vai colocar aqui todos os positivos primeiro, só depois para vir colocar os negativos. Isso chama regra de Hund. Isso daí chama regra de Hund, que vai nos falar da ordem que a gente precisa distribuir os spins dentro das orbitais. Isso é a regra de Hund, gente. Não pode esquecer ela. Agora, perfeito. Vamos pegar de novo o elétron do 3p4 como subnível mais energético. Ele vai ter aqui suas 3 orbitais e o número magnético nelas variando de menos 1 a 1. E aí a gente vai fazer a distribuição. Mais, menos. Gente, isso aqui, tá vendo que ela tem o mais e o menos, que ela tá certinha? Que nem nesse caso, porque é o mesmo exemplo. A gente tem aqui uma orbital ou elétron emparelhado. Emparelhado é que tem o mais e o menos certinho. E a gente tem aqui depois os desemparelhados, que de acordo com a regra de Hund, como a gente tem que colocar o mais primeiro, os desemparelhados são os que tem só o mais. E aí, como que você vai determinar um número quântico? Você vai pegar qual que é as orbitais que estão emparelhadas. Nesse caso aqui, a gente tem só esse daqui, o primeiro que está emparelhado. Então, se só o primeiro está emparelhado, o número quântico desse cara aqui, por exemplo, é menos 1. Mas se a gente tivesse essa daqui emparelhada também, se a gente tivesse... Opa! Se a gente tivesse com a do meio emparelhada também, aí a gente ia contar a do meio, porque a gente vai sempre pegar a que está mais para a direita. Então, se a do meio tivesse emparelhada, aí o número magnético ia ser igual a 0. E se essa daqui tivesse emparelhada também, aí o número magnético ia ser igual a 1. Então, gente, você vai pegar qual que é a orbital que está emparelhada. Se tiver só uma, o número magnético vai ser o número magnético dessa orbital. Se tiver mais do que uma, você vai pegar a mais para a direita, que no caso é a mais energética, porque ela vai estar andando para o sentido positivo. Isso daí eu tô falando óbvio, para se o subnível for P, D ou F. Porque se o último subnível for S, precisa nem olhar porque o número magnético dela é 0, porque a única possibilidade de número magnético para ele é 0. E como é que a gente vai determinar qual que é o número do spin, gente? O número do spin é basicamente, você vê a regra de Hund. O que você colocar por último é o número do spin. No caso aqui a gente colocou um spin up e um down. Qual que foi que a gente colocou por último? O down. Então o número do spin é menos meio. É isso. Gente, essa parte aqui do número quântico, cada um tem suas estratégias. Isso aqui foi o que foi ensinado para mim. Então, se vocês quiserem,
podem pesquisar na internet porque cada um tem seus jeitos. Eu sei que o meu jeito do número magnético de spin é meio confuso, então procurem o seu e veja com qual que você se adapta mais. Aqui, gente, átomos em estado excitado ou natural. Um átomo ele pode estar em vários estados diferentes de energia. E basicamente o estado natural é o estado fundamental, em que ele não vai estar com nenhuma energia a mais para mandar o elétron para uma camada maior da eletrosfera, e nem com energia a menos, que ele não vai estar doando energia, o que vai mandar para uma camada mais interna. Ele vai estar na sua configuração mais estável possível. Ele vai estar cada elétron no lugar onde ele deveria estar. Vai estar no diagrama de Linus-Pauling e vai ocupar os orbitais em ordem crescente de energia. Ele não tem nenhuma energia para liberar e ele não vai absorver nenhuma energia, porque eles estão na posição mais estável possível. O estado natural, ele está estável e não temos transição eletrônica. E se a gente não tem transição eletrônica, a gente vai estar obedecendo estritamente a regra de Hund. A gente vai estar obedecendo a regra de Hund. Perfeito, gente. Se obedecendo a regra de Hund, é porque a gente vai ver que os spins positivos foram distribuídos primeiros. A gente não vai ter uma alteração nessa ordem, o que acontece justamente no estado excitado. E, cara, esses dois estados são relacionados à energia dos elétrons dentro do átomo e à transição eletrônica, ou seja, se referem ao modelo atômico atual e até um pouquinho com o modelo atômico do Bohr, tá? Agora falando do estado excitado, ocorre quando um átomo absorve luz, mandando para um nível de energia mais elevado, ou quando ele, quando ele absorve energia, ele é mandado para um lugar mais distante do núcleo, para uma camada como a camada O, a camada P, ou quando ele libera energia, que aí ele é mandado para uma camada mais interna. E, gente, se eu falei algo diferente, eu vou deixar até bem escrito. Se ele absorve energia, vai para longe do núcleo. Se eu falei algo diferente nessa aula, perdão, mas o correto é esse aqui. Perfeito? Perfeito, gente. Tá. Aí quando esses elétrons eles ficam em níveis de energia superiores ou inferiores ao normal, se torna instável. Vai perder a característica da estabilidade que a gente observava lá no estado fundamental. E aí eles vão querer voltar ao estado fundamental porque ele é mais estável. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai liberar energia ou absorver energia para fazer isso. Ou seja, eles vão liberar ou absorver para voltar ao fundamental. E, gente, como que a gente pode perceber que um átomo ele está no estado excitado? Se ele não obedecer à regra de Hund. Então, desobedece a regra de Hund. Perfeito? Desobedecer a regra de Hund que nem aqui. Aqui dá para perceber que a gente colocou um spin up, um down e um up. O que é o contrário, porque era para colocar os 3 ups assim. Perfeito? Então, gente, desobedeceu a regra de Hund é porque está no estado excitado. E a gente também tem que, se a gente fizer a distribuição eletrônica e ver que um elétron que era para estar em um subnível, na verdade não está ali, está em outro, se tem alguma irregularidade tanto na distribuição aqui da regra de Hund ou quanto no Linus Pauling, se tiver alguma coisa no lugar errado, tiver meio instável, a gente vai ter aí o estado excitado de um átomo. Enfim, gente, a aula de atomística foi essa. Fim. Temos aqui uma grande lista de exercícios, todas elas com gabarito, exercícios que você pode achar facilmente na internet. Portanto, não vou fazer esses exercícios, porque como eu já falei,
Eu vou fazer a resolução da prova da OQSP em breve, provavelmente amanhã de noite ou quinta-feira eu faço e já publico. No caso, essa videoaula aqui está sendo publicada na terça. É isso, e até a próxima.